Vamos com esta imagem de fundo. O Charas vai mostrando, portanto, o Tribunal Judicial do Distrito Municipal Campo Fumo, que de alguma forma estes dois compatriotas, o presidente, que é o mandatário, neste caso, da Associação dos Enfermeiros de Moçambique, com o seu advogado, estão justamente aqui para submeter uma providência cautelar em torno desta gestão polémica, ou então podemos considerar eleições polémicas na Ordem dos Enfermeiros. Vou já convidá-lo, portanto, o mandatário, para podermos fazer uma descrição. Quais as possíveis irregularidades que foram observando em linhas gerais até esta data, depois da denúncia que o fez no dia 9 de outubro? Bom dia, Sócrates. Bom, as irregularidades que observamos são muitas. Desta vez, viemos meter uma providência cautelar, porque já vimos que, de uma forma amistosa, de uma forma serena, não estamos a encontrar soluções. Isso porque, quando fomos a observar a fundo sobre o próprio processo eleitoral, nesse caso, eu sou mandatário do candidato Jeremias Matecateca. Então, o que acontece? Ele está numa luta injusta, porque os dois candidatos que estão a concorrer contra ele, nas suas listas, fazem parte órgãos que estão no atual mandato, nomeadamente o presidente da mesa da Assembleia Nacional da Ordem dos Enfermeiros está a concorrer para o mesmo cargo do presidente da mesa da Assembleia. Isso na lista da candidata Ana Paula. E na mesma onda, a tesoureira atual da Ordem dos Enfermeiros está a concorrer para presidente do Conselho Diretivo a nível da província de Maputo, na lista da Ana Paula. Tem mais, o secretário do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros também está a concorrer para um dos cargos na lista da Ana Paula. E mais, por que digo que é desvantagem? Uma das candidatas também, que é a Isabel Langa, ela também já foi um dos elencos, ela faz parte do atual elenco da Ordem dos Enfermeiros. Então, nomeadamente, é a própria ordem, quer dizer, os órgãos que deviam organizar a própria comissão eleitoral, a própria eleição, são eles mesmos que estão a concorrer. Então, em algum momento, nós vemos essa possibilidade, tirando toda a credibilidade daquela eleição, do próprio processo. E nesse momento, com outras denúncias que nós recebemos dos enfermeiros a nível geral, de possíveis manipulações, isso nos deixou desconfortáveis. Então vimos desse modo, para colocar essa providência, que é para em algum momento o tribunal decidir para aquilo que é a justiça dessa própria eleição. As eleições deviam acontecer já no dia 11 de outubro, não aconteceram. Não houve a campanha, como fez menção no dia 9. Nós ouvimos a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, ela dizer que não se trata de não querer largar o osso. Estamos a insistir aqui que justamente é não querer largar o osso. Bom, é óbvio, é fato. Em condições normais, essas eleições deveriam acontecer muito antes do dia 2 de agosto. Agora estamos no dia 4 de novembro, então já está claro que, entre aspas, como tem a cláusula que faz com que eles não saiam até ter uma substituição, então a melhor estratégia foi inviabilizar a própria eleição para assim ficar a comer até. Mas também vimos que o próprio processo e na própria eleição, como será a substituição dos órgãos que estão no atual mandato, e há um receio deles, em algum momento, de perderem a eleição, por isso eles estão a preferir ficar lá e inviabilizar o processo. Porque em condições normais, sendo a mesa da Assembleia uma direção que devia criar todo o processo transparente, e sendo que a própria mesa da Assembleia está a concorrer, fica um pouco assim, fica um pouco comprometedor o próprio processo, porque como é que um árbitro vai apitar um jogo e a jogar ao mesmo tempo? Então é o que não estamos a ver e é o que estamos a preocupar. Esse assunto não pode avançar como está, porque aí já está claro que haverá possíveis fraudes. Há muito conflito de interesse. Outro fato que nos preocupou é que um dos membros, acho que é o primeiro vogal ou o segundo vogal, que está lá na comissão eleitoral, que é o Mário Chissano, que até se forem a ver no documento de prorrogação que cancelou a data de início da campanha, foi ele quem assinou. Também faz parte do elenco atual, mas está na comissão eleitoral. Então, em algum momento, isso nos mostra que eles já criaram um grupo para defender os interesses deles na própria comissão eleitoral. Por quê? Porque como todo grupo da ordem, nomeadamente começando pelo presidente da mesa da Assembleia, vai concorrer para a substituição do elenco que está lá,
eles colocaram esse elenco que é para garantir os interesses deles. Então, nós acreditamos que estamos num país de direito, isso não pode acontecer. Como queremos uma transparência para que haja uma representatividade, para que o voto dos enfermeiros seja respeitado, é por isso que queremos pôr a questão ao tribunal, que é para o tribunal poder decidir de uma forma justa. Sim. Portanto, vou ouvir o advogado que conhece melhor as matérias jurídicas. Nós vamos cá com calhamaço de documentos, faça a expressão, já está com tudo preparado e acham que com esta medida, de alguma forma, vai se travar. Exato. Nós temos uma medida aqui cautelar, que de facto vai ser agora submetida junto ao Tribunal Judicial do Distrito Municipal de Canfumo, que é de facto uma providência cautelar não especificada, não é? Porque de facto a lei abre esse espaço, concretamente nos termos do artigo 399, considerando que foi criada uma comissão eleitoral, quer dizer, a revelia daquilo que são os candidatos. E nos termos mesmo estatutários da própria Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei 2/2016, de 11 de janeiro, dispõe concretamente no seu número 2 do artigo 54 que esta comissão tem que ser criada, não é? E deve ser, em algum momento, participada por membros da lista de todos os candidatos. E o que estamos aqui a verificar, a lista do candidato a bastonário em que nós estamos a representar, não é? De facto que é o Jeremias Matecateca, passa aqui esta publicidade, mas a lista deste candidato ao cargo de bastonário que nós estamos a representar não consta ninguém lá. Então nós percebemos que de facto há aqui violação de grandes valores primados pela própria ordem dos enfermeiros, porque nós verificamos nos termos mesmo do próprio estatuto, a ordem prima pela imparcialidade, a justiça, a igualdade, e verificamos de facto que esses valores estão a ser agora, neste momento, violados. Por quê? Estamos a dizer que já estamos aqui agora a caminhar para o final do ano. A publicação da eleição foi feita concretamente no dia 29 de julho deste ano, com a previsão que até o dia 29 de novembro, o mês em que estamos agora, estamos a falar que estamos no dia 5, pudessem tomar posse os órgãos eleitos, porque a eleição obviamente devia acontecer no mês passado, estamos a falar no mês de outubro, a eleição, para estes meses poderem tomar posse, e até agora nada acontece. Então a lei nos dá essa prerrogativa de poder requerer ao tribunal a prática de determinados atos, e nós agora vamos aqui submeter esta providência cautelar para que o tribunal possa ordenar a criação de uma comissão eleitoral independente, em que fazem parte, ou seja, em que fazem parte membros de todas as listas dos candidatos, em que, em algum momento, porque nós verificamos que a votação será por via eletrônica, através de uma companhia telefônica, uma plataforma para poder fazer a eleição por SMS. Então, que esta plataforma também seja escolhida por pessoas que, em algum momento, não estão ligadas diretamente ao processo, não é? Neste caso, a candidatos, porque nós verificamos que quem está, em algum momento, a escolher essas operadoras são candidatos, são elencos que estão, em algum momento, interligados com esses candidatos. Então, obviamente, aqui já deixa perceber que esta eleição ou sai ou não sai, porque também um dos pedidos que nós estamos aqui a pedir ao tribunal é que, de facto, ordene a eleição imediata, porque, de facto, houve um cronograma e esse cronograma tem que ser obedecido. Até agora não se sabe quais são os motivos na íntegra destas alterações. Então, a eleição tem que acontecer neste ano, porque nós verificamos que com a criação da própria Ordem dos Enfermeiros em 2016, foi criada uma comissão interina, em que esteve no processo durante um ano, e em 2017, concretamente no dia 2 de agosto, né, tomou-se posse e fez uma renovação em 2021. Então, este ano 2025 deve cessar e poder dar aqui, em algum momento, espaço a novos membros, a novos órgãos, porque nós percebemos que nos termos estatutários, né, da própria Ordem dos Enfermeiros, existe lá um artigo que dispõe que, se não existir, se os novos membros, novos órgãos de organização não tomam posse, obviamente, aqueles que estavam
vão prevalecer interinamente, provisoriamente. E, então isto não tem que acontecer. Nós temos que ser democráticos, temos que dar espaço. Já foram mais de 6 anos, estamos a dizer que os mandatos são de 4 anos, estamos a falar de 8 anos, não é? De gestão. Então é agora o momento ideal para podermos dar espaço para que outros órgãos também possam, em algum momento, tomar esta O posse. interesse aqui é de ver novas eleições para que haja um novo elenco ou porque não se está satisfeito com a atual direção? O interesse é primeiro fazer com que se cumpra com o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. Este é o interesse primordial, porque o Estatuto dá espaço para estas eleições e dá espaço para que as eleições ocorram em 2024, em 25, assim que é. E nós estamos a perceber que neste ano, provavelmente, se não submetermos esta providência cautelar, provavelmente não haverá esta eleição. E o outro interesse qual é? É que se crie uma comissão, né, independente, porque a comissão que foi lá criada é uma comissão que foi criada à revelia, né, dos candidatos, enquanto que a própria lei diz que, olha, esta comissão tem que ser criada, né, e devem fazer parte desta comissão membros da lista dos candidatos, porque são 5. Temos lá os presidentes, os vogais, etc. E todos os candidatos devem, em algum momento, ter os seus elementos por parte da comissão, que é para melhor fiscalização, para melhor controle daquilo que vai ser o processo eleitoral. Então, esse processo, para ser transparente, é necessário que haja envolvimento de todos os candidatos. E não é isso que estamos a verificar. Então, o interesse é, de facto, isso, fazer cumprir com o estatuto das ordens, da Ordem dos Enfermeiros, que é o estatuto aprovado pela Lei 2/2016, de 11 de janeiro, e de facto que seja realizada o mais rápido possível esta eleição. Exato. E acreditam que ainda este ano vai a tempo com, portanto, a intervenção do Tribunal? Pronto, nos termos legais, o Tribunal deve decidir a providência cautelar no prazo de 30 dias. Então, acreditamos sim que o Tribunal, hoje estamos no dia 5, acreditamos que dentro deste mês poderemos sim ter uma decisão satisfatória e que de facto esta eleição poderá decorrer ainda neste ano. Muito bem. O nome completo? Osvaldo Paulo. Muito bem. Portanto, estávamos nós, Luciano, a falarmos com o advogado Osvaldo Paulo e o mandatário, portanto, da Associação dos Enfermeiros de Moçambique. O que estamos a dizer é que as eleições estão sendo polémicas, eleições que deviam já ter acontecido, portanto, a campanha não aconteceu, pelo que ficou, portanto, a eleição marcada para o dia 11 de outubro e que não aconteceu. Hoje estamos no dia 5, a caminho de quase um mês, as eleições não aconteceram, muito menos a campanha que iria anteceder, portanto, a estas eleições, a esta decisão. Ao que tudo indica, há quem ainda quer comer, segundo a expressão destes compatriotas, e que não querem largar o osso. Esta expressão que podemos encontrar neste momento. Há uma resistência para que não se realizem eleições, para que este outro grupo possa continuar no poder. E o que está-se a dizer não são nossas palavras, mas sim estamos a traduzir aquilo que o mandatário da Associação dos Enfermeiros e também o seu advogado estão aqui a defender, que